Boa tarde, pessoal. Nesse momento aqui eu vou dar continuidade ao sistema glicólico e falar um pouco sobre o metabolismo oxidativo do glicídio. Bem, a oxidação completa do piruvato, que já foi vista anteriormente, permite que grande parte da energia armazenada na molécula de glicose se torne disponível na forma de ATP. E essa regeneração, envolvendo o NAD, que é a nicotinamina adenina dinucleotídeo, pela conversão do piruvato em lactato, infelizmente pode ser vista só como uma solução a curto prazo do problema, porque a quantidade de lactato, e falando de forma mais precisa, a quantidade de íons de hidrogênio que acompanham o acúmulo do lactato que o organismo pode tolerar é bem limitada. E com isso o organismo teve que encontrar alguma alternativa de lidar com esse acúmulo de íons de hidrogênio. E a alternativa encontrada por ele foi a oxidação do piruvato em dióxido de carbono e água. Esse feito permitiu não somente a regeneração do NAD, que fará assim a glicólise continuar, mas também que grande parte da energia armazenada na glicose se torne disponível para a célula em forma de ATP. A primeira etapa nesse processo envolve a entrada de moléculas de piruvato nas mitocôndrias, onde estão localizadas as enzimas da via oxidativa. E com isso, a primeira etapa no metabolismo seguinte do piruvato envolve as reações envolvidas aqui na figura. Na figura aqui nós temos o glicogênio, que será transformado em piruvato. E após ser transformado em piruvato, ele pode tanto ser transformado em lactato como cair no ciclo de Krebs, que vai ser visto posteriormente. Essas reações elas são catalisadas pela enzima PHD, que é a piruvato desidrogenase. Piruvato desidrogenase. E seguindo essa linha de raciocínio, para preparar o piruvato para as reações seguintes, ela se une a uma molécula de coenzima ACoA. E ao mesmo tempo, um dos átomos de carbono é perdido como dióxido de carbono, originando a acetil-CoA. E então, o acetil-CoA finalmente penetra o ciclo de Krebs. Bem, dando continuidade aqui agora, nós vamos falar sobre os mecanismos de fadiga em eventos de média distância. Para a gente começar aqui esse assunto, nós vamos relembrar rapidamente o que é a fadiga. A fadiga ela pode ser definida como a incapacidade de um músculo de manter uma taxa necessária de trabalho. Na realização de um trabalho que é feito na máxima intensidade, que geralmente se dura em torno de 1 a 2 minutos, o conteúdo de creatina fosfato no músculo cai a quase zero e o conteúdo de ATP cai aproximadamente 40%. Mesmo com toda essa queda, ainda é possível o fornecimento de energia a partir do lactato e do metabolismo oxidativo. Só que esses sistemas sozinhos não são capazes de gerar energia suficiente para manter o trabalho de intensidade muito alta. A gente pode ter como exemplo disso um corredor de sprinter, que ele começa com uma determinada velocidade, atinge a sua velocidade máxima após 3 ou 4 segundos de corrida e depois desses 3 ou 4 segundos a velocidade dele começa a cair. E uma vez esgotado o estoque de creatina fosfato, ele fica incapacitado de contribuir para o fornecimento de energia, já que ele não tem mais nada, obviamente ele não poderá oferecer nada. Em um exercício de alta intensidade, uma parte do lactato formado pela glicose anaeróbia se acumula dentro do músculo onde é produzido, e a outra parte para fora, até chegar na corrente sanguínea. Como podemos ver aqui na foto, em que o lactato formado pela glicose se acumula aqui dentro do músculo, e a outra parte vai para fora do músculo. Os pesquisadores, ao analisarem a dosagem de lactato muscular após um exercício físico de alta intensidade, descobriram que o acúmulo máximo do lactato vai ocorrer no fim de um exercício que provoca a exaustão entre cerca de 3 a 7 minutos, e concentrações menores do lactato muscular são observados após trabalhos que levam à exaustão em um período menor do que 2 minutos ou maior do que 10 minutos.
Segundo o livro As Bases Bioquímicas no Desempenho dos Esportes, isso iria sugerir que se o acúmulo de lactato causasse fadiga, seria apenas para trabalhos entre 3 a 7 minutos. Mas ainda não há evidências para sustentar a sugestão que o próprio lactato é o responsável pela fadiga. Se vocês forem pesquisar um pouco sobre o assunto, vão achar diversos artigos que têm como base uma visão do lactato sendo o principal vilão do desempenho físico. Mas também vão achar vários artigos mais recentes falando o contrário, que o lactato na verdade não é esse vilão todo como é tratado. Mas novamente falando aqui, eu usei como base dessa apresentação o livro As Bases Bioquímicas no Desempenho dos Esportes. Após termos vistos na teoria como que ocorrem os mecanismos de fadiga em eventos de média distância, eu irei apresentar um curto vídeo demonstrando na prática de como realmente ocorre o mecanismo da fadiga. Você pode ver que ele inicia a atividade no máximo de sua capacidade. Ele está sendo estimulado pelo treinador Anderson. E aproximadamente em 13, 14 segundos você já pode perceber do exercício dele que há uma transferência de sistema energético notado como pelo controle neuromotor, que ele começa a diminuir a velocidade, diminuir também o recrutamento de fibras musculares rápidas, 2x, por exemplo, que tem uma alta velocidade de fornecimento de energia, fibras de força e explosão. E aí ele já começa a entrar nesse sistema glicolítico ali, você começa a perceber que ele não consegue mais fazer o exercício direito, expressivamente a velocidade dele diminui, claro, porque ele está fazendo o exercício a 100% da intensidade. Isso é para que você entenda que nesse exato momento que você está vendo o exercício, ele já não está tendo mais energia suficiente, nem por estímulo meu e do treinador Anderson, de estar realizando o exercício. O sistema glicolítico ali não consegue fornecer mais tanta energia. Então ali depois de aproximadamente 80 segundos, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, 90 segundos, o sistema aeróbio começa depois a fornecer bastante, através do sistema oxidativo aeróbio, energia a recarregar as reservas e transformar o ADP em ATP para ele continuar fazendo a atividade. Você pode ver logo depois aí do exercício, ele fica muito exaurido. E a intenção, pessoal... Após agora terminarmos o vídeo, vamos adentrar no assunto de acidose metabólica. Infelizmente, uma consequência inevitável da produção de energia pela glicose anaeróbia é o fato de que, junto com o lactato formado, os íons de hidrogênio são também produzidos. E isso faz com que o ambiente interno da célula se torne mais ácido, e essa acidez é expressa como pH. Quanto mais baixo o pH de uma solução for, mais ácida ela é. Aqui embaixo temos só para relembrar que um pH menor que 7 é considerado ácido, e um pH igual a 7 é considerado neutro, e um pH maior que 7 é considerado alcalino. O pH em um músculo em repouso é neutro, e isso é de extrema importância para a maioria dos processos celulares do corpo. Dessa forma, o acúmulo de hidrogênio na célula pode causar fadiga por impedir as reações da glicose anaeróbia ou por interferir no mecanismo de contração. Quando ocorre a glicose anaeróbia, os íons de hidrogênio produzidos, junto com o lactato, excedem as capacidades tamponantes da célula e causam a queda do pH. Essa queda do pH vai tornar a célula mais ácida e faz com que no momento da fadiga o pH cair, podendo chegar até 6,3. Conforme esse pH for caindo, vai se aumentando a concentração de íons de hidrogênio livre. E esses altos níveis de hidrogênio livre podem causar fadiga de duas maneiras. A primeira delas é interferindo com uma série de reações responsáveis pela produção de energia da glicose, fazendo com que diminua a capacidade do músculo de efetuar o trabalho. Já a segunda forma é interferindo diretamente no mecanismo contrátil. As duas formas resultam na fadiga.
O primeiro porque reduz a energia disponível para a célula e o segundo por impedir as células de usarem a energia disponível para poder efetuar o trabalho. A concentração aumentada desses íons de hidrogênio também estimulam as terminações nervosas no músculo, fazendo surgir aquelas sensações dolorosas que acompanham o exercício físico de alta intensidade que todos já conhecemos. Agora vamos analisar aqui o artigo escrito por André Fischer. O nome do artigo é Análise do lactato sanguíneo no exercício agachamento com e sem a calça de compressão. Esse estudo teve como objetivo analisar o lactato sanguíneo no exercício de agachamento com e sem a calça de compressão. Nele foram utilizados 14 voluntários, 10 homens e 4 mulheres. Todos eles já praticavam treinamento resistido há pelo menos 6 meses. Foi realizado junto com eles um protocolo de exercício resistido de 6 séries de 10 repetições, com uma carga de 10 RM. E imediatamente após o exercício e 30 minutos após o exercício, foram coletados exames de sangue. Depois de analisados esses exames, eles tiveram como resultado que a concentração de lactato se elevou no momento imediato após o exercício e que a concentração de lactato se manteve significativamente mais alta após 30 segundos em relação ao sangue coletado antes do exercício. Aqui na tabela nós podemos ver o nível de concentração de lactato nos 3 momentos e nos 2 protocolos expressa em medida de desvio padrão. Que, como eu falei aqui anteriormente, nós vamos utilizar apenas os dados do sem calça de compressão. Nós podemos ver que antes aqui do exercício, o nível de lactato teve como máxima 2,81 e como mínima 1,76. Imediatamente após o exercício, o nível máximo de lactato teve como média 8,14 e o mínimo 3,89. E após 30 minutos do exercício, o nível de lactato teve como máxima 4,42 e como mínima 2,06. Então, nós podemos concluir que o nível de lactato após o exercício sobe consideravelmente e após 30 minutos ele regride um pouco, mas mesmo assim ele ainda é maior do que antes de fazer o exercício. Bem, nós entramos aqui na nossa última etapa, que é o processo de recuperação após o exercício. O processo de recuperação após o exercício deve incluir basicamente a reversão das alterações ocorridas durante o exercício. Então, nesse processo, nós teremos a restauração dos níveis de PCR e ATP, a remoção do lactato acumulado, a restauração do pH normal e a restauração dos estoques de glicogênio muscular. A recuperação dos estoques de ATP e de creatina fosfato ocorre em poucos minutos. A substituição da reserva intramuscular de creatina fosfato envolve uma simples reversão da reação da creatina quinase. O tamanho total da reserva é muito pequeno e a ressíntese de creatina quinase é muito rápida. A substituição da reserva intramuscular de creatina fosfato envolve uma simples reversão da reação da creatina quinase. O tamanho total da reserva é muito pequeno e a ressíntese de creatina fosfato é muito rápida. A recuperação completa do nível da creatina fosfato em repouso leva cerca de 5 a 10 minutos, mas o processo é exponencial e mais de 50% do processo é concluído nos primeiros 30 a 60 segundos de recuperação. Tendo recuperado os estoques de ATP e creatina fosfato, nós teremos que ter a remoção do lactato e a restauração do pH. A remoção do lactato e a recuperação do pH antes do exercício é um processo mais lento e depende de uma série de fatores, incluindo o nível da atividade muscular durante a recuperação. Se o atleta, por exemplo, depois do exercício, se sentar ou deitar, o lactato e íons de hidrogênio se espalharão para dentro das células musculares e a concentração no sangue será alta. Parte do lactato será então absorvido pelo fígado, onde pode ser convertido novamente em glicose.
O fígado, o músculo esquelético e o coração contêm lactato. O fígado, o músculo esquelético e o coração contêm lactato desidrogenase altamente ativa, que pode catalisar a conversão mútua entre lactato e piruvato. Durante o processo de recuperação, o lactato pode ser convertido novamente em piruvato. Os tecidos ativos, como o coração, usam como combustível para gerar energia por meio do metabolismo oxidativo, que resulta na conversão do lactato em dióxido de carbono e água. Aqui nós temos a nossa fórmula, aqui embaixo como vocês podem ver, e essa vai ser a reação que limita a queda do pH no sangue, que poderia ocorrer de outra forma. Aqui embaixo nós podemos ver aqui a reação. E essa vai ser a reação que vai limitar a queda do pH no sangue. Esse dióxido de carbono formado por essa reação vai ser posteriormente depois eliminado pelos pulmões. Nos últimos estágios da recuperação, a reserva sanguínea de bicarbonato é reabastecida pela redução da quantidade de dióxido de carbono eliminado quando expirado, mas pode levar 1 hora ou mais para restaurar o nível de bicarbonato no sangue. Leva o mesmo tempo para que a concentração de lactato no sangue e nos músculos volte a um estado de repouso após o exercício máximo, o que significa que grandes esforços não podem ser repetidos durante esse tempo. Mas realizar alguma atividade acelera o processo de recuperação. Esse processo de recuperação ele vai poder ser apressado se o atleta, ao invés de, depois que praticar o exercício, se deitar ou ficar sentado, apenas caminhar de forma lenta. Isso faz com que o destino do lactato mude, fazendo com que ele não seja mais absorvido pelo fígado, mas usado como combustível pelos músculos que estão ativos, especialmente as fibras musculares dos tipos 1 e 2. É provável que a restauração do glicogênio muscular utilizado no exercício dure pelo menos 24 horas. O reabastecimento dos estoques de glicogênio muscular é a parte do processo de recuperação mais longo. O glicogênio que é armazenado nos músculos pode ser degradado mais rapidamente, porque ele pode ser convertido em lactato durante os exercícios de 800 a 1500 metros. A reposição do estoque de glicogênio muscular requer também a reposição da glicose no sangue. Uma parte dessa reposição ocorrerá no fígado, que está convertendo rapidamente o lactato em glicose, mas a maior parte virá diretamente dos alimentos. Se os alimentos contendo glicídios forem consumidos nesse momento, a velocidade de recuperação pode ser acelerada. No entanto, pode demorar pelo menos 24 horas até que os níveis de glicogênio muscular volte ao normal.